A Ucrânia implantou e lançou mísseis de longo alcance de fabricação americana Atkins para atingir uma instalação militar na região ocidental de Briansk, na Rússia. Foi o primeiro ataque conhecido após a decisão do governo do presidente Joe Biden de aprovar o uso limitado das armas por Kiev para atingir alvos dentro da Rússia. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou que um ataque ocorreu a um depósito na cidade de Karachev, com imagens supostamente mostrando o lançamento dos Atkins para detonar munição russa armazenada no local, considerado um armazém de munições a cerca de 115 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Nem o Estado-Maior, nem o Ministério da Defesa ucraniana quiseram comentar sobre quais mísseis foram utilizados, dizendo que a informação era confidencial. Enquanto isso, Putin assinou um decreto permitindo que a Rússia disparasse armas nucleares em resposta a um ataque convencional massivo em solo russo, incluindo drones. A Rússia verá a agressão contra si mesma ou seus aliados por um Estado não nuclear apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto, foi o que disse o documento postado online. Isso segue uma promessa de Vladimir Putin em setembro de revisar a sua doutrina. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou na terça-feira que a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, consideraria um ataque de Kiev usando mísseis ocidentais como um ataque de um Estado não nuclear apoiado por uma potência nuclear. De acordo com Peskov, abre aspas, a Federação Russa mantém o direito de usar armas nucleares no caso de agressão usando armas convencionais contra ela, fecha aspas, que representa uma ameaça crítica à soberania ou integridade territorial da Rússia. Os mísseis, que têm um alcance de 305 quilômetros, atingiram uma instalação de armazenamento de munições perto da cidade de Karachev, na região de Briansk, no oeste russo. O alvo era o 67º Arsenal Russo da Diretoria Principal de Mísseis e Artilharia da Rússia, que pode ter sido atingido em um ataque combinado de drones e mísseis balísticos. Moradores locais capturaram em vídeos das explosões na instalação crítica de armazenamento de munição em Briansk, lançando uma bola de fogo a centenas de metros de altura. Drones e ataque ucranianos também foram ouvidos na região durante toda a madrugada. O ataque foi confirmado por Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, no Conselho de Segurança e Defesa Nacional, em uma publicação no Telegram, que disse que os russos armazenavam munição de artilharia, incluindo mísseis antiaéreos para os seus sistemas e outros tipos de munições. O governador da cidade de Karachev relatou anteriormente que 8 drones inimigos foram abatidos pela manhã, e autoridades locais relataram anteriormente que foi um ataque de drone. No entanto, novos relatos, ainda sendo confirmados, indicaram o uso de mísseis Atkins. A Rússia se pronunciou após a Ucrânia atacar o território russo com os mísseis americanos. Segundo o Ministério da Defesa russo, as Forças Armadas da Ucrânia lançaram um ataque com 6 mísseis Atkins em uma instalação na região de Briansk durante a noite. O Ministério da Defesa russo informou que durante um combate antimísseis, os sistemas de defesa aérea S-400 e os sistemas Panzer de última camada interceptaram mísseis Atkins, com 5 mísseis danificados. Os fragmentos do míssil, que foi danificado, lançado pelas Forças Armadas da Ucrânia, caíram na área técnica de uma instalação militar na região de Briansk, causando um incêndio. Não houve vítimas ou danos estruturais. Foi o que disse a pasta da defesa, mas as informações e também os vídeos e fotos mostram exatamente o contrário. O líder Putin alertou os Estados Unidos e seus aliados europeus contra permitir que a Ucrânia atacasse profundamente a Rússia, usando as armas ocidentais de longo alcance e de alta precisão, dizendo que isso os colocaria em conflito direto com o seu país. O ataque mais recente a um depósito de munição russo ocorreu no início de outubro, também tendo como alvo o 67º Arsenal em Briansk, descrevendo anteriormente como uma instalação de armazenamento de suprimentos norte-coreanos. Os ataques da Ucrânia aos depósitos de munições e instalações de armazenamento de armas russos
coincidiram com novas imagens de satélite que revelaram que a Rússia começou a aumentar sua produção de mísseis para então compensar as crescentes perdas de armas, segundo a Ucrânia. A Ucrânia também vinha disparando seus drones caseiros profundamente na Rússia há meses, adaptando aeronaves leves menores com sistemas remotamente controlados. Mas as armas dos Estados Unidos são mais destrutivas. As autoridades da Ucrânia disseram que precisam da capacidade de atingir as bases aéreas e os aviões que a Rússia usa para ataques de bombas planadoras e mísseis. Quando a guerra na Ucrânia entrou em seu 10º dia na terça-feira, o presidente Vladimir Putin assinou a doutrina nuclear revisada, afirmando que um ataque convencional à Rússia por qualquer nação apoiada por uma potência nuclear seria considerado um ataque conjunto e pode desencadear uma resposta nuclear. A proclamação veio 2 dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar armas de longo alcance americana para atacar alvos militares na Rússia e no mesmo dia em que a Ucrânia oficialmente usou os mísseis americanos ATACMS contra o arsenal logístico da Rússia. O que esperar a partir de agora? Retaliação nuclear da Rússia? Para quem acompanha as redes sociais do área militar, já leu a minha análise sobre a doutrina atualizada por Vladimir Putin. Durante a minha leitura, um parágrafo chamou a atenção e destacou que será empregado armas nucleares a partir do momento em que um ataque com armas ocidentais acontecer dentro da Rússia por uma nação não nuclear, ou mesmo por uma nação nuclear, direta ou indiretamente. Porém, tem um outro parágrafo que diz: em último caso. Isso significa que um ataque nuclear será realizado quando esgotar os equipamentos das forças russas? Sim, podemos interpretar desta maneira. Talvez não haja de fato um ataque nuclear russo de retaliação após a Ucrânia usar mísseis ATACMS, mas uma onda de ataque convencional que poderia encerrar de uma única vez a administração do governo de Volodymyr Zelensky em Kiev, com muitos danos materiais e humanos em toda a cidade. Este é o canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.